por séculos eles trabalharam nas sombras. Estavam sempre presentes nas mudanças de governo, na fundação de países e nos saltos da ciência. Nada mal para um grupo que surgiu a partir da aliança de pedreiros altamente especializados da Idade Média. Amparada em fundamentos filosóficos de religiões da antiguidade, a maçonaria acabou se transformando em um seleto grupo de pessoas eminentes em vários setores da sociedade. Eles insistem que apenas se dedicam a valores como progresso, caridade e igualdade, mas seus segredos continuam instigando paranoia e desconfiança. Afinal, o que é verdade e o que é mito na mais ampla e poderosa sociedade secreta do mundo? A aura que cai sobre a maçonaria é de ser uma ordem fraternal mundial, que inicia seus membros numa antiga filosofia, através de rituais secretos iniciatórios e que acaba se tornando uma rede de negócios, e disseminando ideais políticos e de caridade. Mas o que se vê na verdade é uma imagem de uma sociedade secreta mais profunda e complexa. A maçonaria se considera como uma sociedade que busca a valorização do homem. Seus membros, suas cerimônias, procuram despertar, através de iniciações, os potenciais de cada um, para que a pessoa possa se realizar e ser feliz. Como um objetivo utópico de fazer a Terra um paraíso dos homens, sem distinção de classes sociais, nem privilégios, permitindo à humanidade viver de forma honrada e feliz, sob uma só lei, idêntica para todos. A origem da ordem é uma das tarefas mais árduas, pois não há uma convergência entre estudiosos e maçons. Muitos historiadores afirmam que o movimento começou no final do século XVII, quando membros das guildas de artesãos se uniram em ambientes em formato de lojas. Reivindicavam tolerância religiosa e a igualdade dos homens, e enfatizaram os preceitos do liberalismo clássico. Contudo, existem alguns historiadores que afirmam que a maçonaria teve início alguns séculos antes, nos tempos das cruzadas. Eles afirmam que os maçons, ou pedreiros como eram conhecidos, tinham estreita ligação com a Ordem dos Templários, pois após sua dissolução, em 1312, alguns dos seus membros teriam fugido para a Escócia para se protegerem, já que as garras do rei francês Filipe, e também do Vaticano, não os alcançariam naquele país. Mas segundo os próprios maçons, suas origens remontam a uma época mais antiga, com relação com a lendária cidade perdida de Atlântida. Segundo eles, os habitantes da antiga cidade teriam se estabelecido no delta do rio Nilo, e repassado seu conhecimento à civilização egípcia. Os egípcios só revelavam esses conhecimentos secretos aos iniciados das escolas de mistério. Isso seria uma explicação de o porquê a maçonaria está repleta de símbolos egípcios, onde também teriam recebido os conhecimentos para as construções e seus ritos. Foi também no Egito que os maçons se tornariam pedreiros livres. Afirmam também que os membros da fraternidade também reconhecem entre os hebreus os preceitos que seguem. Moisés estabeleceu um governo que refletia, na verdade, o princípio maçônico, a religião monoteísta, a unidade nacional e a igualdade entre os cidadãos. Era um governo inspirado pela religião que estendia seus preceitos aos campos político e social. Uma lei baseada na ética religiosa, igual para todos, garantindo a liberdade e os direitos de cada um. De acordo com o historiador Andrew Sinclair, na época das Cruzadas, esse conhecimento teria sido trazido para a Europa, onde teria sido introduzido nas guildas de artesãos, resultando no que hoje se conhece como maçonaria. Sua base é encontrada em lendas, uma vez que não há documentos comprobatórios. Um dos mais antigos textos maçônicos é o Manuscrito Regius, escrito em forma de poema, no começo do século XIV. O texto faz referência a um dos ícones da ordem, a história dos 4 mártires coroados. Diz a lenda que, no tempo do imperador Diocleciano, muito conhecido por suas perseguições aos cristãos,
5 pedreiros se recusaram a esculpir uma estátua pagã. Ao mesmo tempo, 4 soldados desobedeceram à ordem de incensar o altar de Esculápio, o deus da medicina. Os 9 rebeldes foram executados. Condoído, o Papa Melquíades concedeu em 310 o título de Quatuor Coronati, ou 4 coroados, aos soldados que passaram a ser pedreiros do ofício da construção em alvenaria. De fato, o estabelecimento histórico da maçonaria se deu séculos depois. Risardo da Camino, um dos maiores autores brasileiros sobre o tema, com 40 títulos publicados, afirma que a maçonaria somente se desenvolveu quando os ingleses, por volta do século XVI, transformaram aqueles preceitos já conhecidos e retirados da própria Bíblia, do exemplo da construção do Templo de Salomão, organizando, criando normas, regulamentos e leis, e transformando a história do passado em algo prático. Diferentes autores maçons traçam o início da Irmandade a vários pontos da história religiosa. Alguns dizem até que Adão era maçom. A tese mais aceita, contudo, determina que os descendentes de Noé foram um tipo de maçons ancestrais, porque, como os hebreus, acreditavam em um único Deus Criador e na imortalidade da alma, 2 preceitos fundamentais do grupo. Ainda segundo a crença maçom, os herdeiros de Noé misturaram-se com diversos outros povos na Torre de Babel. Mas quando ela desabou, os preceitos da Irmandade se espalharam para diversas outras religiões, que passaram a praticar, portanto, a maçonaria. Os hebreus continuaram com a maçonaria pura. O grande momento lendário maçônico é a construção do Templo de Salomão. Ele simboliza o início da maçonaria como conhecemos hoje, porque uniu brevemente as 2 divisões. Os espúrios, que encaravam a maçonaria mais como prática de engenharia, foram os construtores; os puros, que a viam mais como uma religião, foram os sacerdotes do rei Salomão. O arquiteto Ira-Abif tinha um pouco dos 2 grupos, ele organizou a edificação do templo e a criação dos rituais. Ou seja, conhecia todos os segredos. 3 operários gananciosos tentaram arrancar esse conhecimento, mas não conseguiram, e o mataram. Essa traição e o sacrifício de Abif para proteger a Irmandade são considerados, até hoje, o Big Bang da maçonaria. Historiadores acreditam que pedreiros itinerantes foram os verdadeiros precursores da ordem. Seus conhecimentos exclusivos de como construir grandes edificações, como castelos e igrejas, os deixaram em posição privilegiada, pois eles tinham autonomia dentro dos reinos, e também ficavam próximos do poder, apadrinhados por reis e pelo clero. Os membros da nova ordem, os maçons, sistematizaram, portanto, esse antigo conhecimento que vem atravessando a história através das eras e das civilizações. Um aspecto importante da maçonaria tem a ver com as ciências que forjam a mente humana. Para os maçons, há 7 ciências livres: gramática, retórica, dialética, aritmética, geometria, música e astronomia. Todas são fundamentadas numa só, a geometria. É por meio dela que o homem aprende a medir e a pensar, segundo a ordem. A tradição maçônica, que muitas vezes se confunde com a lenda, diz que as ciências foram descobertas por 2 irmãos, Jabal, que descobriu a geometria, e Lameque, que desvendou os segredos da arte de forjar. Para que suas descobertas não se perdessem, os irmãos registraram seus conhecimentos em pilares de pedra. O deus Hermes, conhecido entre os egípcios por Thoth, encontrou um desses pilares, estudou seu conteúdo e ensinou a outros o que tinha aprendido. Na época da construção da Torre de Babel, a arte de construir fez que a maçonaria começasse a adquirir importância, e o próprio rei se fez maçom, construindo diversas cidades. Quando Abraão foi para o Egito, ensinou a esse povo as 7 ciências. Mas o ponto de partida da maçonaria pode ser determinado com a construção do Templo do Senhor, idealizado por Davi, e completado por Salomão.
A tradição maçônica preservou nos seus 3 graus simbólicos, aprendiz, companheiro, e o mestre, a administração da construção desse templo. Diz a lenda que o rei Davi começou a construção de um grande templo, o Templo do Senhor, em Jerusalém. Salomão, filho do sucessor de Davi, terminou a construção. Esse rei chegou a ter 40.000 maçons, 3.000 dos quais eram mestres trabalhando para ele. O principal desses mestres era Irão, conhecedor de segredos únicos que acabaram cursando sua vida. Salomão confirmou os regulamentos e costumes que seu pai tinha introduzindo entre os maçons, e enviou vários deles para outros países a fim de se aperfeiçoaram e, também, ensinar. Um desses maçons, Ninus Manougracus, foi a Gália, hoje França, e ali estabeleceu a maçonaria. A filosofia maçônica. A maçonaria tem 2 preceitos fundamentais, a adoração a um só Deus, e a igualdade entre os homens. Segundo o escritor da Camino, sua presença marcante está em todos os livros sagrados. O autor diz que, quando surge a expressão, mistérios, podemos ter a certeza de que estamos num caminho que nos conduz a algo próximo da maçonaria. Assim, os princípios maçônicos estariam imbuídos das cerimônias secretas de celebração dos mistérios de Osíris e Ísis, no Antigo Egito, e de Eleusis e Dionísio, na Grécia. Os símbolos que expressam a filosofia hindu também estão repletos do caráter maçônico. Graças a esses símbolos, a filosofia maçônica pôde ser conservada até hoje, afirma da Camino. Por isso, de acordo com o autor, a maçonaria é uma filosofia que resistiu a todas as evoluções, fracassos e reabilitações. É uma filosofia de vida de caráter universalista, afirmando que todas as obras são daquele que os maçons entendem como o grande arquiteto do universo, tanto as obras materiais, como as espirituais. As origens espirituais dessa filosofia vêm da busca do contato intuitivo como o Senhor dos mundos. Por isso, a linguagem dos símbolos. A importância desses elementos é fundamental na ordem. Os símbolos somados revelam a presença do grande arquiteto do universo, diz da Camino. Os ritos e graus pelos quais o maçom passa, e que imputam nele um conhecimento profundo intuitivo, refletem o fato de que a maçonaria não poderá nunca ser compreendida por meio do intelecto. Para os maçons, a filosofia não é um processo meramente intelectual, analítico, horizontal, mas uma atitude racional e, ao mesmo tempo, espiritual. Através dela, eles buscam uma vivência do centro do cosmo. O cosmo, na visão maçônica, é o centro do universo, e este, por sua vez, é o centro do homem. A maçonaria não é uma religião, mas um caminho iniciático. Ela prepara o homem para que ele possa encontrar sozinho o caminho que o conduz ao seu âmago divino, busca capacitá-lo à vida, unindo-se ao grande arquiteto do universo. A experiência maçônica, o encontro com a centelha divina que há em todos nós, que os esquimós inuiti chamam de o grande homem, os evangélicos chamam de Cristo, os hindus, de Atman, e é uma experiência individual, que o maçom tem o grande arquiteto do universo. Para se conseguir isso, tem de se criar um ambiente propício, uma atmosfera especial. Esse aspecto é fundamental. O maçom, o homem símbolo, deve ser na realidade de um mundo invisível, mesmo sem ainda aprender o que isso signifique. Deve crer que dentro dele está todo o universo. E é daí, de dentro, que o grande arquiteto do universo virá. Assim, por si mesmo, sem intervenção de uma instituição secular, o buscador reencontra sua própria centelha divina. Teorias da conspiração. A maçonaria sempre buscou a transformação política, proclamando a igualdade e liberdade dos homens. Esse engajamento político da ordem trouxe um tremendo antagonismo entre os maçons e o clero. Há um sem número de encíclicas contra a maçonaria.
A mais longa delas, o Manon Genus, do Papa Leão XIII, foi produzida em 1884. Nela, Leão XIII determina claramente que os maçons são satanistas ou adoradores de Satã. A mentalidade é bem simples: a Igreja, na sua própria visão, é a representante legítima do poder de Deus neste mundo, e quem estiver contra ela, automaticamente estaria contra Deus, e consequentemente, a favor de Satanás. É, obviamente, uma distorção. A maçonaria cabe dentro do cristianismo, da mesma forma que o cristianismo cabe na maçonaria. Além de satanistas, os maçons foram tidos como conspiradores que procuravam perverter a ordem do mundo. Essas ideias tomaram corpo com a publicação, em 1978, do livro do britânico John Robison, Provas de uma conspiração contra todas as religiões e governos da Europa, executados durante as reuniões secretas das sociedades dos maçons. A organização da maçonaria. No século XVIII, a maçonaria começou a se organizar em grandes lojas, que passaram a aceitar cada vez mais gente de diversas profissões e posições sociais. A sabedoria operativa, de erguer templos e castelos, deu espaço à sabedoria especulativa e filosófica. No século XIX, duas grandes lojas europeias viraram referência, a Grande Oriente da França e a Grande Loja Unida da Inglaterra. A maçonaria passou por muitas divergências e subdivisões. A última relevante foi em 1877, quando a Grande Oriente da França, mais liberal, determinou que a crença em religião monoteísta não seria mais critério para admitir novos membros. A Loja Unida da Inglaterra achou uma afronta. Surgiram então a maçonaria continental, sendo mais liberal, e a maçonaria regular, mais conservadora. Hoje ela tem uma base comum, mas que evoluiu para mais de 50 hierarquias diferentes, os chamados ritos. Só dois são mais relevantes, o de York e o escocês. Há ainda os órgãos apêndices, que são organizações oficiais que são extensões, mas mais curtas e mais recentes. Os nomes e subdivisões do rito escocês podem mudar em diferentes países e jurisdições, mas são sempre 33 graus. O rito de York é uma variante que surgiu nos Estados Unidos, em 1799, e atualmente é predominante. É uma escada bem mais curta, com apenas 10 níveis adicionais acima do de mestre. O 7º grau é basicamente a mesma coisa que o Sagrado Arco Real, um tipo que funciona por si só. O Sagrado Arco Real é um órgão apêndice bastante antigo, surgido com as primeiras grandes lojas no século XVIII. Ele praticamente já é considerado obrigatório no rito de York, e muito recomendado nos outros, isso porque nessa fase, desenvolve-se a espiritualidade do mestre. Metaforicamente, ele retorna às ruínas do Templo de Salomão para reerguer outro templo. Os rituais de iniciação. Ao conceder o título de aprendiz, o candidato segue um rito que variam de acordo com a loja, mas há alguns elementos-chave na maioria delas. Primeiro, os membros da loja devem votar se o candidato será aceito. Quem aprova a entrada deve depositar em segredo uma esfera branca em uma urna. Os contrários colocam uma esfera negra. Só com uma limpa, ou seja, todas as esferas brancas na urna, o ritual segue adiante. Num cômodo adjacente, alguém no cargo de diácono ou de primeiro vigilante prepara o candidato. Ele é vedado e tem que estar com o pé esquerdo descalço, e o joelho esquerdo, o peito esquerdo e o braço esquerdo descobertos. Amarrada ao redor do pescoço, uma forca, feita de corda grossa, simboliza o laço que criará com a Irmandade. Na sala de cerimônias, o mestre venerável, que preside a loja, o primeiro e o segundo vigilantes, encenam um diálogo decorado. Então, o responsável pela preparação bate 3 vezes na porta e traz o iniciante.
O segundo vigilante encosta a ponta de um compasso no peito dele, e diz que a dor física se tornará mental caso revele os segredos da ordem. Após uma longa troca de falas com o mestre venerável e os vigilantes, o iniciante é levado pelo primeiro vigilante a caminhar ao redor da sala ou do altar, se houver. O sentido das voltas são sempre horários, simbolizando o movimento do Sol ao redor da Terra. O número de turnos e as palavras proferidas pelo mestre variam. Em frente ao altar, o novato se ajoelha com o joelho esquerdo formando um ângulo reto com o direito. Com a mão esquerda, ele suporta o livro sagrado da loja. Repetindo palavras do mestre, ele jura não revelar os segredos da ordem, sob a pena de ter a garganta cortada e a língua arrancada pela raiz, e o corpo enterrado na maré baixa. Os colegas formam um círculo ao redor do candidato, ainda ajoelhado. O mestre profere palavras de ordem e, em determinado momento do discurso, os membros reunidos batem palmas ou batem o pé direito ruidosamente no chão. Só nesse instante a venda é retirada dos olhos do candidato. O efeito desorientador é uma espécie de parto à luz da maçonaria. Nesse instante ele se torna um aprendiz, e recebe do mestre as ferramentas desse grau, geralmente um malho, e uma régua ou esquadro, e também um avental branco. Também houve algumas recomendações sobre o que deve buscar e como deve agir enquanto atuar na loja, o que inclui um voto de silêncio. Por fim, ele aprende os gestos e apertos de mão típicos desse estágio. As mensagens secretas entre os maçons. A maioria dos segredos maçônicos foram revelados por ex-membros ressentidos, em momentos variados da história. Para cada aperto de mão há também um diálogo específico. Provavelmente, é outro modo de identificar os impostores. Os apertos de mãos. Existe ao menos um para cada grau hierárquico. No segundo e terceiro nível, alguns autores descrevem um aperto em duas partes, o passe e o real. Mas não definem como e quanto cada um deve ser usado. Os sinais de aflição. Segundo alguns autores, os gestos são usados para comunicar que o maçom está em situação de perigo. São ensinados a cada ritual de transição entre os graus. Mas, mais uma vez, pode haver variações específicas em cada tipo de rito. A guarda do aprendiz é ensinada no rito de iniciação do maçom. Deve-se elevar a mão direita espalmada até a garganta, com o dedão esticado para si. Depois, deve-se descansar o braço em posição natural. Guarda do companheiro. Sua forma e função não são consenso entre os estudiosos. A posição mais citada é a mão direita sobre o peitoral esquerdo, com o braço esquerdo ao céu, a mão espalmada e o cotovelo a 90 graus. Guarda do mestre. Braços elevados ao céu com o cotovelo a 90 graus. Caso não seja possível fazê-lo, deve-se usar uma frase cifrada. Entre as variantes citadas, ninguém ajudará os filhos da viúva? E, vinde a mim, filhos da viúva. Simbologia da arquitetura. O formato de uma loja tradicional é retangular, mais comprida no sentido leste-oeste. É uma representação de como se compreendia a área habitada na Terra na época de Salomão, uma faixa na Europa, e partes da África, e da Ásia. Segundo a mitologia, no oeste, o Estreito de Gibraltar era ladeado pelos pilares de Hércules, representados, na loja, pelos pilares de Achim e Boaz, na estrada principal, que também fica no lado oeste. As lojas fazem referência ao Templo de Salomão, por isso, as mais tradicionais ainda seguem certos preceitos, especialmente na sala principal de rituais. O xadrez preto e branco no piso, por exemplo, seria uma representação do bem e do mal na natureza humana, ou a união entre irmãos maçons. Em lojas tradicionais, a cadeira do mestre venerável fica elevada acima de 3 degraus. É uma referência a Jacó,
personagem bíblico que sonha com uma escada rumo aos céus. Convencionou-se que ela tinha 7 degraus, cada um simbolizando uma virtude, mas a maçonaria só manteve os 3 últimos: fé, esperança e caridade. Há 3 cargos com funções específicas nos ritos de iniciação e passagem na loja: o de mestre venerável, o de primeiro guardião e o de segundo guardião. Seus assentos ficam, respectivamente, nas paredes leste, oeste e sul da loja. É uma referência a 3 posições do Sol, a nascente, poente em seu ponto meridiano. A sala principal não tem janelas, o que é compensado pelo pé direito alto. Geralmente no centro, ou próximo à cadeira do mestre venerável, um altar serve de apoio a algum livro sagrado. Em algumas lojas, 3 fontes de luz são dispostas ao redor dele, formando um triângulo retângulo. Pessoal, ficamos por aqui nesse vídeo. Acho que eu trouxe a vocês os principais pontos que achei mais interessante para se conhecer a maçonaria. A ordem com certeza não se resume a isso apenas. Apesar de ser uma sociedade misteriosa, com seus segredos, ela representa um importante papel na sociedade moderna, com suas ações sociais no país e seu engajamento dos participantes na sociedade como um todo. Espero que tenham gostado, e se ainda você não é inscrito, dê um apoio ao canal se inscrevendo, deixando um like e um comentário. Isso ajuda muito o canal a crescer e trazer sempre vídeos interessantes a vocês.